no livro do profeta Isaías, dando continuidade à nossa série de pregações, o verdadeiro profeta. Amém? Amém. Quem está feliz aqui essa noite? Graças a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, hoje o nosso sermão tem um nome bem específico. Esse nome você vai repetir para o seu irmão. Você precisa acreditar. Amém? Afinal de contas, como diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E isso nós vamos aprender aqui essa noite. Isaías capítulo 6. Nós vamos ler o último versículo. Na semana passada nós ficamos no versículo 12. Nós falamos acerca da visão que o profeta teve de Deus, do seu comissionamento, do seu chamado a pregar arrependimento à nação. E o Senhor dá uma notícia não muito boa, por assim dizer, dizendo que as pessoas não se converteriam, e o próprio Senhor faria isso com que as pessoas não se convertessem, mas Ele havia mandado que o profeta fosse pregar. E hoje nós vamos meditar também no capítulo 7, e vamos aprender isso que nós precisamos acreditar. Diante das dificuldades do nosso dia a dia, nós precisamos acreditar. Diante da maldade do mundo, nós precisamos acreditar. Diante do pecado que tão de perto nos assedia, nós precisamos acreditar. Diante da tentação de abandonar o caminho do Senhor, nós precisamos acreditar. Mesmo quando 1000 caem do nosso lado, 10.000 caem do outro, nós precisamos acreditar. É por isso, meus irmãos, que nós somos chamados de crentes, porque supostamente nós deveríamos ser o povo que acredita. Mas hoje em dia, meus irmãos, os ateus são mais crentes do que os crentes, porque os ateus acreditam que eles vieram do acaso. Houve uma explosão chamada Big Bang, e aí eles surgiram, eles acreditam nisso. E nós que temos o Deus, nós que temos a verdade ao nosso lado, muitas vezes não acreditamos no que o Deus Todo-Poderoso pode fazer através das nossas vidas e nas nossas vidas. Amém? Amém. Todos encontraram Isaías, capítulo 6, versículo de número 13. Mas, se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim a santa semente é o seu toco. Só até aí. Vamos orar. Senhor meu Deus, te agradecemos mais uma vez de estarmos reunidos em teu nome, Senhor, neste santo lugar. Santo, meu Deus, não por causa dessas paredes e desse telhado, mas por conta da tua presença, Senhor Jesus, no nosso meio. Não permita, Senhor, que nada e nem ninguém venha roubar a atenção que deve ser devotada somente a ti, Senhor, a partir de agora. Nos ajuda a aprender de ti, que é manso e humilde de coração, Senhor. Fala conosco, que somos o teu povo, aquilo que precisamos ouvir essa noite. E nos dá, Senhor, crescimento espiritual, para que possamos amadurecer, nos tornarmos íntegros e sermos instrumentos, Senhor, aos quais o Senhor possa usar para a tua glória. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Só voltando um pouco, meus irmãos, nesse capítulo de número 6, o profeta, ele ouve do Senhor: a quem enviarei? E ele diz: envia-me a mim. E o Senhor diz: olhe, eu vou tornar insensível o coração deste povo, eu vou endurecer os ouvidos, eu vou fechar os olhos, para que eles não venham a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e a se converter e seja salvo. Então o profeta pergunta a Deus: Senhor, até quando o Senhor vai fazer isso? E o Senhor responde: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, e as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de toda assolada, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. E então iniciamos o texto que lemos hoje: mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída.
Sabe, meus irmãos, o que o Senhor está falando aqui com o profeta Isaías? O Senhor está falando de algo muito claro, que é o julgamento que ele enviaria através dos assírios. Os assírios que viriam a dominar, a destruir primeiramente o reino do norte, formado pelas 10 tribos, conhecido como o reino de Israel, e depois destruiria finalmente o reino de Judá, conhecido como o reino do sul, e os levaria cativos até a Babilônia. Mas o Senhor promete, e Ele diz assim, olha, ainda que fique um toco, assim é a santa semente. E Ele já está dizendo, olha, depois de passar do tempo pré-determinado, eu farei com que retorne um povo fiel. Sabe, meus irmãos, o Senhor sempre teve o seu povo. Muitas vezes acontece com a gente o que acontece quando lemos a Bíblia. A gente pensa, Senhor, agora vai acabar o teu povo. O teu povo agora vai ser extinto. Na época do profeta Elias, ele disse, Senhor, Acabe e Jezabel mataram todo mundo, só sobrou eu e ela está querendo me matar também, e eu fugi para salvar minha vida. E o Senhor disse, meu filho, até tu, Elias, você não viu o que eu fiz através da sua vida, Elias? Eu fechei o céu, eu mandei chuva quando eu quis, eu fiz descer fogo do céu para matar os guardas que foram te prender, e agora você está com medo dessa rainha e desse rei de Araque aí? E tem mais, não foi só você que sobrou não, Elias, eu tenho 7.000 que eu reservei para mim. Sabe, meus irmãos, sempre foi assim. Hoje nós olhamos para a realidade da igreja evangélica brasileira e a gente diz, meu Deus, e agora? Será que só sobrou a gente? Não. O Senhor tem 7.000. O Senhor tem pessoas que, assim como nós, têm buscado conhecer e perseverar na sã doutrina. Não são muitos comparado ao todo, mas são o suficiente para levarem a palavra do Senhor da forma correta. É isso que a gente precisa entender. O Senhor tem o seu povo e Ele cuida do seu povo. Foi isso que o irmão Rodolfo louvou, a última canção que ele entoou aqui, eu acho que é a penúltima. O Senhor é o meu pastor. Sabe, se o Senhor é pastor de um povo, você acha que Ele vai deixar com que os lobos estraçalhem as suas ovelhas? Não! Ele diz, olha, nenhuma das ovelhas que o Pai me der, eu vou perder elas. Não, eu vou proteger, eu vou guardar e eu vou levá-las em segurança ao aprisco. Mas onde é o nosso aprisco? No céu. Nosso aprisco não é aqui. Aqui é o nosso deserto. Aqui é o nosso lugar de passagem. Aqui é a terra onde nós somos peregrinos, onde nós somos estrangeiros. Porque assim como Jesus, quando foi questionado por Pilatos, Pilatos disse, tu és rei? E Jesus disse, tu dizes, mas o meu reino não é desta terra. Assim, se nós fazemos parte do reino de Jesus, se Jesus Cristo é o nosso Rei, é o nosso Senhor, o nosso reino também não é desta terra. Nós estamos aqui apenas de passagem, até que o Senhor nos recolha e nos leve até as nossas moradas. Ontem lá na igreja Formosa Betel, nós falamos a respeito da nossa casa. Estudamos o capítulo 21 do livro do Apocalipse, que fala da Nova Jerusalém, que desce da parte do céu. E a gente falou como aquele capítulo 21 está ligado com João, capítulo 14, que Jesus diz, olha, eu estou indo na frente, que eu estou indo preparar a morada de vocês. Se não fosse assim, eu vos teria dito, mas na casa de meu Pai há muitas moradas. Lá é a nossa casa. Aqui é uma terra estranha, onde nós estamos peregrinando para concluir a jornada que nos está proposta. Por isso que ele diz, olha, ainda que sejam derribados, vão ficar só o toco. Mas esse toco é a santa semente. Eu falei com que desse toco resplandeça uma árvore frondosa, que dê fruto. Mas, meus irmãos, o profeta João Batista dá uma notícia não muito agradável. E ele começa a sua pregação no deserto dizendo o seguinte, o machado já está posto no toco. É no toco que ele diz? Não, na raiz.
Esse que é o problema. Se o machado estivesse cortando o toco, ainda podia nascer alguma coisa, mas o machado está posto na raiz. Por isso que nós temos que tomar cuidado agora. Precisamos tomar muito cuidado, porque João Batista disse: olha, aquele que vem após mim é muito mais poderoso que eu, e ele tem na pá, e ele traz na sua mão a pá, para separar a palha do trigo. Ele vai pegar a palha, ele vai pegar aquilo, ele vai pegar o trigo, aquilo que é precioso, ele coloca lá no seu celeiro, mas a palha ele vai lançar em um fogo inextinguível. Por isso, meus irmãos, precisamos ter fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Nós pensamos muitas vezes que a fé é algo pequeno e que as obras elas são mais poderosas que a fé, mas eu tenho que discordar disso. Nenhuma força é tão poderosa quanto uma fé verdadeira de um verdadeiro crente. A fé é o elemento pelo qual Deus faz todas as coisas através da vida de um homem. É isso que nós observamos quando lemos a Bíblia. A própria justificação. O meio pelo qual nós somos justificados diante de Deus é pela fé. Nós estudamos lá na Igreja Batista da Reconciliação nesse domingo um camarada que furou a fila, o ladrão da cruz. Ele creu que Jesus Cristo era o Filho de Deus e ele foi salvo. E quem disse que ele foi salvo não sou eu, foi o próprio Jesus, que disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Qual foi a obra que aquele homem fez? Ele creu. Ele creu. Sabe, mesmo quando nós lemos a vida de muitas pessoas que fizeram muitas coisas segundo a vontade de Deus, como Abraão, como Noé, como Abel, todas essas pessoas, você vai ver lá em Hebreus capítulo 11 dizendo: pela fé. Pela fé fulano fez isso, pela fé fulano fez isso, pela fé ele fez aquilo, pela fé. A fé é um instrumento que nos move a fazer a vontade de Deus. E eu estou dizendo tudo isso porque a partir de agora nós vamos ler o capítulo 7 do livro de Isaías e vamos ver como esse rei que estava reinando agora, ele não tinha fé. Sucedeu nos dias de Acais, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, porém não prevaleceram contra ela. Deu-se aviso à casa de Davi: a Síria está aliada com Efraim. Então ficou agitado o coração de Acais e o coração do seu povo, como se agitam a árvore no bosque com o vento. Aqui, meus irmãos, nós vemos o que está acontecendo. O rei de Judá, ou o reino do sul, ele era governado agora pelo neto do rei Uzias, chamado Acais. Acais estava governando lá Judá, e agora ele sabe que houve uma aliança, houve uma colisão sírio-israelita. O rei da Síria se juntou com o rei de Israel. Todas as vezes que você lê Efraim, entenda o reino de Israel. Quando houve a cisão, quando houve a divisão de Israel, dos 12 reinos, as 10 tribos formaram o reino do norte, cuja capital era Samaria. E as outras 2 tribos remanescentes formaram o reino do sul, cuja capital era Jerusalém. E a tribo mais forte, por assim dizer, dos 10 reinos, era a tribo de Efraim. Por isso que está escrito aqui: a Síria está aliada com Efraim. Efraim, nesse sentido, ela está aliada com o reino de Israel. Ela está aliada com os das 10 tribos. E eles se juntaram agora para ir contra o reino do sul, para ir contra o reino de Judá. Mas eles não prevaleceram. Perceba, meus irmãos, que no primeiro confronto eles não prevaleceram, mas quando o rei viu que eles estavam se fortalecendo em virtude dessa colisão, ele temeu. Então ficou agitado o coração de Acais. E a gente vê, meus irmãos, que o temor e a dúvida são sentimentos de pessoas que não têm fé. A gente vê isso bem claro na história de Davi.
Davi era um moço, era um menino, mais ou menos assim da idade de Caio, mais ou menos do tamanho de Caio. E ele está trazendo comida para os seus irmãos que estavam na guerra contra os filisteus. E quando ele chega lá, ele vê uma cena. Que cena? Um gigante chamado Golias, literalmente tirando onda com todo mundo do povo de Deus, dizendo: rapaz, será que desse povo de Deus não tem um homem para me enfrentar, rapaz? Será que é todo mundo covarde? E Davi disse: quem é que vai enfrentar ele? Vamos ver aí quem é que vai enfrentar. E quando ele viu a covardia daquelas pessoas, as pessoas dizendo: Davi, rapaz, fica quieto, você não está vendo o tamanho do homem, rapaz? Ele é maior do que o pastor Ricardo, né? Olha o tamanho dele. Mas Davi disse: não, ninguém quer enfrentar, então eu enfrento. Davi, rapaz, toma vergonha na sua cara. E ele foi lá, por quê? Porque ele cria. E quando o rei Saul, que era o rei Saul que deveria lutar, quando o rei Saul viu aquilo, ele ficou envergonhado e ele tentou convencer Davi a não ir. Mas Davi disse o seguinte: olha, meu rei, eu cuido das ovelhas do meu pai, Jessé. E eu estava cuidando das ovelhas de meu pai, quando num determinado dia veio um urso e queria pegar uma das ovelhas, e o Senhor entregou a vida daquele urso na minha mão, eu matei ele. Depois veio um leão e eu também matei ele. E do mesmo jeito o Senhor vai me entregar a vida desse incircunciso filisteu que se atreve a falar contra o povo do Deus Todo-Poderoso. Isso é fé, sabe? Por que você acha que do outro lado do mundo tem muitos cristãos que estão nesse exato momento em prisões, estão morrendo, estão sendo degolados, estão morrendo a tiro? Porque eles acreditam no Deus que verdadeiramente salvou a eles. Assim como o bispo Policarpo, no século II, se eu não me engano, todas as autoridades disseram: Policarpo, nega a Jesus para que você viva, você é um senhor de 86 anos. Ele disse: como é que eu posso negar Jesus? Ele me salvou, ele me manteve até hoje firme e forte. Como eu posso negar aquele que me deu tudo e que só tem me amado até hoje? Perceba, meus irmãos, que a visão correta de Deus faz com que nós tenhamos a posição correta na terra. Mas se eu não tenho a visão correta de Deus, eu não vou ter o comportamento correto aqui na terra. Se eu conheço o meu Deus, eu vou ter o comportamento correto, mas a maioria das pessoas não conhecem a Deus. É assim que Isaías começa esse livro. No capítulo 1 do profeta Isaías, é isso que a gente falou. Isaías está dizendo: o meu povo não me conhece. E Acais dá prova disso. Acais, ele é neto do rei Uzias, que a gente falou na semana passada sobre ele. Uzias foi um dos melhores reis de Israel, mas o orgulho subiu a mente de Uzias. Uzias era um ótimo rei, era um ótimo general, mas teve um dia que ele quis fazer algo que ele não podia fazer: oferecer sacrifícios a Deus. Oferecer sacrifícios a Deus era um atributo, era uma atribuição somente dos sacerdotes. Mas Uzias disse: não, para quem é o rei aqui, eu mando, eu faço o que eu quero. E isso é a prova de quê? Falta de conhecimento de Deus. É como Nadab e Abiú, que acharam que podiam acender o fogo que quisessem na presença do Senhor e foram consumidos instantaneamente. Por isso, meus irmãos, nós precisamos conhecer a esse Deus para nos relacionar com Ele. E aqui Acais está dando prova que não conhece esse Deus. Ele está com medo de dois reinos pequenininhos, sendo que ele pertence ao Deus Todo-Poderoso. Um Deus que, quando a gente olha para a história desse povo aqui, como foi que esse povo conquistou o território que eles estavam morando aqui? Através de guerras que venceram de forma milagrosa. Numa delas, Josué estava lutando, se eu não me engano, e o sol estava para se pôr, e eles estavam em um território inimigo, e eles perceberam que se o sol viesse a se pôr, se chegasse à noite, eles iam ser derrotados, porque eles não sabiam, eles não conheciam aquele terreno. Então eles pediram ao Senhor: Senhor, para o céu. O Senhor disse: é só isso que você quer?
Então pronto, o céu não vai se pôr, viu? Esse é o Deus. É o Deus que afogou o exército de Faraó inteiro no mar. É o Deus que enviou 10 pragas para o reino mais poderoso do mundo naquela época, que era o reino egípcio. Esse é o Deus do povo de Israel, e esse é o nosso Deus. Jesus Cristo, que é Deus, Ele nos disse em Mateus capítulo 28, que todo o poder foi entregue na mão dele. Todo o poder, tanto no céu quanto na terra. Mesmo os demônios, eles não só temem, como eles tremem na presença de Jesus Cristo, o Senhor. Por isso, meus irmãos, que nós não devemos temer aquele que mata o corpo e depois disso não pode fazer mais nada. Nós precisamos ter fé. E a fé é o contrário da dúvida. É por isso que, como nós estudamos no livro do Apocalipse, nós estudamos lá na semana passada, barrados no baile, o nome da pregação. Quem são os barrados no baile? Aquele pessoal que está tentando chegar no céu, cara crachá, não, você não pode. Por que eu não posso? Porque você é covarde. O covarde é o primeiro que não pode entrar no reino dos céus. Os covardes não entrarão no reino de Deus. Quem são os covardes? Aqueles que não tiveram fé. Aqueles que não enfrentaram os seus temores. Aqueles que confiaram mais no seu medo do que em Deus. Por isso que nós iniciamos essa pregação dizendo: você precisa acreditar. E ele continua: e disse o Senhor a Isaías: agora sai tu com o teu filho, que se chama Um Resto Volverá. Imagine, como é o nome do filho de Isaías? Um resto volverá. Significa, vai ter um remanescente. Não vai morrer todo mundo não, fica tranquilo. Ao encontro de Acais, que está na outra extremidade do aqueduto, do açude superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro, e diz-lhe: acautela-te e aquieta-te, não temas, e nem se desanime o teu coração por causa desses 2 tocos de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria, e do filho de Remalias. Imagine, o Senhor está dizendo: olha, realmente, eu quero que você seja prudente. Pois é o próprio Jesus que instrui os seus apóstolos e diz: sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. O Senhor Jesus, quando está instruindo os seus apóstolos, pouco antes dele ser martirizado, ele diz: vigiai e orai sem cessar. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8, diz: sede sóbrio e vigiai, porque o vosso adversário está ao derredor, ele está bramando como um leão, e ele está esperando uma oportunidade para tragar alguém. A Bíblia diz que nós precisamos ser vigilantes. A Bíblia diz que nós precisamos ser obedientes. Na nossa luta contra Satanás, só existe uma forma da gente lutar. Está escrito no livro de Tiago: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Qual é a única maneira de eu vencer Satanás? Me sujeitando a Deus. Isso a gente aprendeu na carta de Judas acerca do chefe dos exércitos de Deus. Como é o nome dele? Arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel está liderando lá a guerra, mas ele recebeu uma missão diferente da parte de Deus. Qual missão? Pegar o corpo de Moisés, como está escrito lá em Judas. Só que quando ele chegou lá para pegar o corpo de Moisés, tinha um camarada que queria o corpo de Moisés também. Sabe como é o nome desse camarada? Diabo. E você acha que o Arcanjo Miguel soltou um Hadouken? O Arcanjo Miguel puxou a sua espada flamejante. O Arcanjo Miguel, ele deu um mata-leão. O Arcanjo Miguel deu um direto cruzado, um uppercut, combinado, né? Não, o Arcanjo Miguel disse: que o Senhor te repreenda. Sujeitai-vos a Deus. É isso que o profeta Isaías está dizendo para Acais. Sabe, ele diz: olha, acautela-te, seja cuidadoso, seja vigilante, seja prudente, faça aquilo que Deus ordena que você faça.
Não esteja desatento, não esteja fazendo as coisas da forma que você quer. Não, faça as coisas da forma que Deus determina. Acautela-te, vigia. O Senhor Jesus, no seu sermão profético, sermão que ele prega pouco antes de ser preso, quando os discípulos perguntam a ele: mestre, quando sucederão essas coisas? O Senhor Jesus fala dos últimos acontecimentos, que haveriam guerras, que haveriam rumores de guerras. Ele fala que haveria fome, ele fala dos terremotos, ele fala de todas as coisas. Ele diz: eu estou falando isso para que vocês estejam preparados. Vocês estão preparados? É triste a realidade quando eu vejo determinados crentes vendo o noticiário, vendo a maldade, as guerras, o sangue, tudo que está acontecendo, e as pessoas viram e dizem assim: mas eu não entendo. Como assim você não entende? Então o que é que você entende? Ah não, mas eu não aceito, as pessoas são tão ruins. Você estava esperando o quê? O que está escrito lá no sermão do Senhor Jesus? Que a maldade se multiplicaria e que o amor de quase todos se esfriaria. Ah, mas eu não entendo, meu irmão. Eu fui na igreja, aquela igreja, e eu vi fogo descer do céu, eu vi um monte de coisa, eu vi um camarada andar sobre vidro, eu vi isso, eu vi aquilo. Foi mesmo. E eu vi a Bíblia, e a Bíblia tinha escrito que os falsos profetas fariam tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganariam os próprios eleitos. Você precisa estar preparado. Você não pode se admirar do que está acontecendo, você precisa saber o que está acontecendo. Porque tudo que está acontecendo ao nosso redor e tudo que irá ainda acontecer na nossa vida antes da volta do Senhor Jesus está aqui. Já dizia um determinado pastor: a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Sabe, o jornal que vai sair amanhã, pois a Bíblia já tem mais, ó. É por isso, meus irmãos, que nós não tememos, mas nós estamos sempre preparados. Preparados para toda boa guerra. Como diz o apóstolo Paulo: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. E ele instrui o seu discípulo, o seu amigo, o seu filho na fé, Timóteo. Ele diz: combate o bom combate, seja um bom soldado, esteja preparado. E é isso que ele está dizendo aqui para o rei Acais: deixe o negócio de covardia, rapaz, seja homem. Às vezes, quando eu estou lá em casa, que eu estou pensando em desistir, que eu estou com aquele sentimento, eu não sei se vocês se lembram de um desenho que tinha muitos anos atrás, que tinha um personagem que dizia: ó céu, ó vida, não tinha esse? De vez em quando eu tenho esse sentimento lá em casa. E aí, meus irmãos, vem o Espírito Santo e diz assim: seja crente, rapaz. Sabe? Seja crente. Se você não acredita, quem é que vai acreditar? Se você que diz que acredita em Jesus, se batizou e vive aí evangelizando o outro, não acredita, quem é que vai acreditar? Nós somos luz, nós precisamos iluminar, nós somos sal, nós precisamos salgar. E se a gente não acredita, imagina, o camarada é rei e está morrendo de medo. Está parecendo Saul quando viu Golias. Quem vai ali é outro, chama José para ir lá, eu não vou não. Acautela-te, aquieta-te, não temas, e nem se desanime o teu coração por causa destes 2 tocos de tição fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim, da Síria e do filho de Remalias. Porquanto a Síria resolveu fazer-te mal, bem como Efraim e o filho de Remalias, dizendo: subamos contra Judá, amedrontemo-lo, e conquistemo-nos para nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tebaal. Sabe, meus irmãos, quando o diabo vem armar a cilada, o crente normalmente diz assim: eu já sabia. Você já viu? De vez em quando acontece assim, um time ganha, aí tem um pessoal que vem com aqueles: eu já sabia, né? O crente é assim. O apóstolo Paulo, ele estava em uma cidade anterior à sua chegada. Deixa eu ver se eu... Aleluia. O apóstolo Paulo estava em uma cidade que era exatamente a última cidade antes dele chegar em Jerusalém. E aí chegou um profeta de Deus
e disse: Paulo, você vai ser preso, Paulo, você vai sofrer muito na mão daqueles judeus. E o apóstolo Paulo pegou um monte de dó e escreveu a frase Eujanzalminha. Paulo, você não está com medo não? Medo de quê? Eu não estou sozinho, o Senhor Jesus está ao meu lado. Ele nunca me deixou sozinho. Eu naufraguei 3 vezes e Ele não me deixou sozinho. Eu fui apedrejado, Ele não me deixou sozinho. Eu fui açoitado, Ele não me deixou sozinho. Eu passei perigos no mar, perigos na terra. Eu passei perigos entre patrícios, perigos entre não-judeus. Eu passei perigos com todo tipo de gente, de lugar que você pensar. Mas o Senhor Jesus não me abandonou. E Ele também não vai me abandonar agora. Sabe, meus irmãos, quando Satanás faz um plano, Deus já sabia. E aqui, sabe, o profeta Isaías chega para o rei Acais e desvenda o plano que o povo estava tendo. O rei Acais está com medo daquela união. E olha, sabe o que eles estão querendo fazer? Estão querendo tirar você do trono, e eu já sei até quem ele quer botar no seu lugar. Deus sabe de tudo. Ele sabe de tudo. Por isso eu posso confiar nele. Eu não preciso temer nada e nem ninguém, porque o meu Deus é onisciente, onipresente, e nunca se esqueça, Ele é onipotente. Ele pode todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas. Sabe aquilo que você está dizendo? Será que Ele pode? Ah, mas sabe uma das coisas que a gente menos acredita que Deus pode fazer? Converter alguém. Ó Senhor, eu vou dizer uma coisa, eu acredito até que o Senhor pode fazer chover canivete, mas aquela pessoa eu acho que nunca vai se converter. É mesmo. Sabe o que é que Deus precisa fazer para essa pessoa se converter? Haja luz. Acabou. A pessoa virou mais crente do que você. Quer que eu te dê um exemplo? O apóstolo Paulo. Ele não era só descrente, ele odiava crente. Mas o Senhor Jesus apareceu como uma verdadeira luz na vida de Paulo, e ele se tornou o maior de todos os crentes da sua época. Por isso, meus irmãos, creia, creia, tudo é possível àquele que crê, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe os planos que Satanás está fazendo para te derrubar nesse exato momento? Deus já sabe de todos. Às vezes eu fico impressionado com a perfeição de Deus, como Ele é perfeito. Sabe, deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus fala, e como Ele fala. Sabe, muitas vezes você pensa que você vai por ali, e Deus diz: não, não vá por ali, vá por aqui. E depois você descobre por que Deus mandou você ir por aqui e não por ali, porque por ali tinha uma cilada para lhe pegar. Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. Se você e eu estivermos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós não vamos cair nas astutas ciladas do diabo. Versículo 7. Assim diz o Senhor: isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá, mas a capital da Síria será Damasco, e a cabeça de Damasco Rezim. E dentro de 65 anos, Efraim será destruído e deixará de ser povo. Sabe, o reino do norte que está tentando destruir o reino do sul, Deus vai pegar eles. E como Ele vai pegar? A Bíblia diz que ai daquele que fizer alguma coisa contra o povo dele. Sabe o que é mais difícil? É ser povo dele. A grande questão é que a maioria das pessoas que dizem assim: ah, se você tocar em mim, Deus vai lhe pegar. Essa pessoa não é de Deus. Porque as pessoas de Deus, quando alguém quer fazer algum mal para eles, sabe o que, é que eles fazem? Eles fazem igual Estevão: Senhor, tem misericórdia desse povo, ele não sabe o que faz. Isso é ser povo de Deus. É ter misericórdia, é ter amor incondicional, é ter o mesmo comportamento que Jesus Cristo teve aqui na terra. Isso sim é um povo de Deus.
E esse povo de Deus verá a justiça de Deus naquele dia. É isso que a gente vê no livro do Apocalipse, quando as almas daqueles que foram martirizados estão clamando pela justiça de Deus, e ela virá. Ainda um pouquinho de tempo, e aquele que tem de vir, virá. E ele virá com a sua justiça. Justiça essa que ele proclama: minha é a vingança, e eu retribuirei a cada um naquele dia. Por isso, meus irmãos, sejamos povo de Deus. Tenhamos o comportamento do Filho de Deus. E confiemos que a justiça de Deus acontecerá naquele dia. Por isso, meus irmãos, ele está dizendo, sabe, esse pessoal que está se unindo contra vocês, eu vou destruir eles. Entretanto, a capital de Efraim será Samaria, a cabeça de Samaria, o filho de Remalias. Se o não crerdes, certamente não permanecereis. Agora o Senhor está dizendo, olha, eu vou acabar com eles, mas se você não crer, Acais, você também vai ser destruído. Por isso, meus irmãos, que a gente falou no começo, você precisa acreditar. Sem fé é impossível ter um relacionamento com Deus. Afinal de contas, ele proclama: o meu justo viverá pela fé. Sem fé é impossível. Sabe? Nós vemos duas coisas se apresentando de forma bem clara na igreja. Existem aquelas pessoas que têm orgulho espiritual, são aquelas pessoas que dizem que têm fé. Olha, eu profetizo na sua vida esse ano. Eu profetizo um carro, uma casa, roupa lavada, né? Aleluia. E essas pessoas dizem, não, mas você tem que ter fé. Aí, por exemplo, você está gripado, ou então você está igual o pastor Nizam, né? Que está com problema de junta tudo, entrega para o dono, né? Profetize sua cura, tenha fé. Não é esse tipo de fé que a Bíblia manda a gente ter. Essa fé são das pessoas que têm orgulho espiritual. Mas por outro lado, tem um grupo de pessoas que se parece com o rei Acais, que eles têm o que a gente chama de falsa humildade. Quem sou eu? Eu não tenho condição de fazer isso. Sabe? Eu não tenho condição de orar. Ora você por mim. Eu não posso me apresentar diante de Deus, sou um pecador miserável. Isso não é humildade, isso é falsa humildade. São pessoas que estão no erro e querem permanecer no erro. Então ela diz o seguinte: eu não vou orar, mas ora aí, na moral. E a gente vai encontrar esses dois tipos de pessoas: o super crente e o totalmente descrente. Não é esse tipo de fé que a Bíblia está dizendo que a gente tem que ter. Nenhuma das duas está certa. Olha o que o Senhor continua a dizer, versículo 10, e continuou o Senhor a falar, através de quem? Do profeta Isaías. E ele falou com Acais dizendo: pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. O Senhor mandou: você está querendo, pede um sinal. Meus irmãos, os reis Ezequias pediam um sinal. Quando o profeta chegou para ele e disse: o negócio empenou para o seu lado, Deus mandou você ajeitar a sua casa, vai matar você. O profeta Ezequias foi lá, orou, deu uma choradinha, parecendo o Kiko. Você já viu o Kiko daquele desenho de Chaves? Né? Que vai assim na parede. Depois o profeta Ezequias fez algo parecido. Mas o Senhor voltou e falou para o profeta Isaías: de volta lá, diga para ele que vou dar mais 15 anos. E ele diz assim: ele vai me dar mais 15 anos, mas será que vai dar mesmo? E sabe, se é de verdade mesmo, ele vai fazer retroceder o relógio. Então tudo bem, ele vai fazer retroceder o relógio. E ele fez. Gideão foi separado por Deus para fazer uma grande obra, para liderar o povo contra os seus adversários. Mas ele estava lá, ele estava: Senhor, será que é mesmo verdade? Se for verdade, o Senhor vai mandar o orvalho, e aí vai ficar tudo molhado ao redor, mas aquele maço ali de pano não vai ficar nada molhado, vai ficar seco.
Aconteceu isso, como ele pediu. No outro dia ele disse: olha, Senhor, só para garantir, vai ficar tudo seco ao redor, só o maço de pano vai ficar molhado. E aconteceu. Agora o Senhor estava dizendo: pede uma prova. Sabe por que quem pede uma prova aqui, segundo a vontade de Deus, tem fé? Fé, meus irmãos, é fazer aquilo que Deus manda. E se Deus mandou pedir uma prova, quem sou eu para não pedir? Por isso que fé não é você fingir uma falsa humildade. Fé é fazer aquilo que Deus manda. Abraão teve fé, e como foi que ele demonstrou? Deus disse: pega Isaac e vai matar ele. Ele fez o que mandou. Noé teve fé, o que foi que Deus disse? Constrói uma arca. Ele foi lá e construiu a arca. Agora Deus está dizendo para o rei Acais: olha, eu quero que você me peça qualquer coisa, que eu vou demonstrar para você que eu sou Deus. E Acais disse: peço nada. Acais, porém, versículo 12, disse: não pedirei e nem tentarei ao Senhor. O que ele está fazendo aqui? Falsa humildade. Assim como o rei Saul teve uma falsa misericórdia. O rei Saul foi mandado a destruir um povo chamado, se eu não me engano, de Amalequitas. O Senhor havia mandado destruir os Amalequitas e disse: olha, eu quero que você mate todo mundo, eu quero que você mate bicho, eu quero que você mate os reis, para matar todo mundo, que esse povo está amaldiçoado. Mas o rei Saul, quando viu que a batalha estava ganha, ele viu um monte de animal bonito, e ele viu os reis que já estavam se rendendo, e ele disse: eu não vou matar esses reis não, os camaradas já renderam, e esses animais são tão bonitos, eu vou sacrificar ele ao Deus de Israel. Quando chega, meu irmão, profeta Samuel, rapaz, ele era um procói. O profeta Samuel chegou e disse: o que é que eu estou ouvindo aqui? Eu estou ouvindo os negócios dos bichos aí. Que bichos são esses? Eu sei que Saul começou a se tremer, a gaguejar. E vem cá, quem são esses reis aí? Está vivo ainda? O profeta Samuel puxou a espada, matou todo mundo e disse: vem cá, meu irmão, você acha que Deus se agrada mais com sacrifícios de animais e novilhas do que com obediência? Não! Deus se agrada com a sua obediência muito mais do que com esses sacrifícios bobos e tolos. Nosso Deus não precisa de ouro e de prata e nem de sacrifícios da nossa parte. Nosso Deus quer que nós venhamos a obedecer a Ele. E só obedece quem acredita. Quem não acredita não obedece. Por que você acha que Noé construiu a arca? Porque ele acreditava que Deus ia matar todo mundo. Por que você acha que Ló saiu correndo de Sodoma e Gomorra? Porque ele acreditava que Deus ia destruir aquela cidade. Só obedece quem acredita. E quem acredita, obedece. Agora o rei Acais está aqui dizendo uma falsa humildade. Quem sou eu? Por que, meus irmãos? Porque se Deus fizesse aquilo que Ele pediu, Ele não poderia mais dizer que não tem fé. É por isso, meus irmãos, que Jesus, quando Ele chegou diante de um aleijado, há 38 anos o camarada era aleijado, ficava na frente de uma piscina, e essa piscina era tipo algumas igrejas. Tinha uma lenda nessa piscina, que de vez em quando descia um anjo e fazia um remeleixo lá naquela piscina, e quem se lançasse primeiro naquela piscina seria curado. E o aleijado, Jesus olha para o aleijado: e aí, meu irmão, como é que você está? Estou como Deus quer. Estou por aqui, ninguém me ajuda, ninguém me quer, ninguém me ama, ninguém me dá um biscoito, uma água. O Senhor Jesus olhou assim para ele e disse: o que você quer que eu faça para você? Sabe? Tem pessoas que a pior coisa que poderia acontecer na vida da pessoa é ser curada. Por quê? Porque ela não podia mais reclamar. Tem gente que vive reclamando de manhã, de tarde, de noite, de madrugada: oh, minha vida é tão ruim. Eu queria tanto que Deus me desse o dinheiro de Neymar. Precisava ser o de Neymar não, o de Ganso. Precisava ser o de Ganso não. Diga aí, um atacante do Bahia, né? Souza. Então, mas eu não tenho nada, rapaz. Sim, e se você tivesse o dinheiro de Neymar, onde é que você estava agora?
Eu a garanto que eu estava aqui na igreja. Tava. Olha, você tava, meu filho. Tava mesmo, tava bem longe. O mais possível daqui. Você tava igual o profeta Jonas de Nínive. Tava em Tarsis, um lugar mais longe de Nínive. Sabe, meus irmãos? Sabe por que determinadas pessoas não pedem determinadas coisas a Deus? Porque se essa pessoa, se Deus fizer isso na vida dessa pessoa, ela não tem mais o que reclamar. Tem gente que diz assim: sabe por que eu não vou para a igreja todo dia? Porque eu não tenho dinheiro. E se você tivesse dinheiro para vir para a igreja todo dia, você vinha mesmo? Será que você vinha mesmo se tivesse dinheiro? Olha, sabe por que eu não estou dizimando? É porque eu ainda não tenho um suficiente. E se você tivesse o suficiente, você dizimava? Por isso que tem muitas pessoas que não pedem determinadas coisas a Deus, porque se Deus fizer essas coisas, elas não podem mais fingir ser crente. Elas vão ter que ser crente. Tem muitas pessoas que estão nesse exato momento como o rei Acais, usando determinadas desculpas para se esconder. Sabe por que eu não faço isso? Por causa daquilo. Sabe por que eu não sou crente? Por causa de minha mulher. Eu não quero me queixar, mas minha mulher... Olha, não vou nem falar, viu? Só você estando na minha pele para você ver o que eu falo. E se Deus convertesse ela? E agora? Sabe, eu já vi determinadas coisas aqui. A pessoa estava orando pelo cônjuge se converter. Quando o cônjuge se converteu, ficou mais crente que a pessoa. A pessoa saiu da igreja, o cônjuge continuou. Olha a desculpa, cadê? Você percebe o que está acontecendo aqui? Não é uma humildade da parte dele, é um medo, porque se Deus desse o sinal que ele pediu, ele não podia ter mais desculpa para não acreditar. Tem muitas pessoas que estão vivendo dessa forma na igreja. Eu não faço isso por causa daquilo, eu não faço aquilo outro por causa daquilo outro. E aí, sim, e se Deus fizer isso daí que está faltando, o que é que você vai fazer? Qual vai ser a desculpa que você vai dar agora? Sabe? O crente não pode viver desse jeito. O crente faz tudo para Deus, independentemente dos problemas. Por quê? Porque nós amamos a Deus com todo o nosso coração, força, entendimento e alma. A nossa prioridade é o Senhor. E a gente não vai se esconder atrás dos nossos problemas. Mas os nossos problemas só vão ser um instrumento para mostrar que a nossa fé é verdadeira. É através dessas dificuldades que nós comprovamos ainda mais a nossa fé. Por isso, meus irmãos, ele diz o seguinte, versículo 12, perdão, 13, rapaz, vocês estão mais atentos que eu, tá vendo aí, rapaz? Eu não posso dar desculpa agora. Esse sinal eu pedi da parte de Deus. Versículo 13, então disse o profeta: ouve agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fatigardes os homens? Você ainda vai fatigar a Deus? Ele está dizendo: rapaz, já não basta você ficar falando dos homens, agora você vai questionar Deus também. O problema é esse, meu irmão. Ele continua: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Ele está dizendo: você não pediu, mas eu vou dar assim mesmo. Olha o sinal: eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. O que ele está falando aqui? De Jesus. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: sabe por que a casa de Davi não vai ficar vazio? Porque o herdeiro de Davi vai ser o rei dos reis e o senhor dos senhores. Eu não estou protegendo a sua família, Cais, por sua causa não. Eu estou protegendo a sua família porque da sua linhagem vai vir um rei dos reis e o senhor dos senhores. Vai vir aquele que vai governar todos. Esse é o verdadeiro sinal. Uma virgem dará luz a um filho e ele será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. É isso que ninguém aceita, meus irmãos. Sabe qual é a principal diferença do cristianismo para o judaísmo, para o islamismo, para o espiritismo, para o catolicismo? É Jesus. Os católicos estão esperando em Maria.
Os judeus estão esperando em um Messias que ainda virá. Os islâmicos estão confiando em um profeta chamado Maomé. Os espíritas estão acreditando numa conversa de um homem chamado Allan Kardec. Mas os cristãos são aqueles que confiam nesse homem que é Deus e que nasceu de uma virgem e foi concebido pelo Espírito Santo, cujo nome dele é Emanuel, Deus conosco. Esse é o verdadeiro sinal. É por isso, meus irmãos, que Jesus fala em um determinado momento do seu ministério, ele diz: essa geração adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado. Por quê? Porque ele era o próprio sinal. Ele estava diante daquelas pessoas e ele diz: olhe, o verdadeiro sinal é como o do profeta Jonas. Ele estava falando dele mesmo: eu sou o verdadeiro sinal. Eu sou Emanuel, Deus conosco. Essa é a diferença do cristianismo bíblico, meus irmãos, para todo o resto de religiões que existe no mundo, até para as igrejas evangélicas de hoje. A maioria das igrejas evangélicas, e a gente fala isso com muita tristeza, Jesus não está dentro das igrejas nenhuma. Jesus não está dentro daquela igreja que está fazendo macumba evangélica, que está dizendo: beba esse copo de água para ser curado, passe esse óleo ungido na sua cabeça para receber isso ou aquilo, olhe, traga a sua carteira de trabalho para abrir uma porta de emprego. Jesus não está nesses lugares. Jesus está onde as pessoas confiam nele, onde 2 ou mais se reúnem em nome dele. É lá que ele está. Jesus não está quando as pessoas se reúnem em nome de si próprias, para profetizarem para elas mesmas, segundo as suas próprias vontades e concupiscências. Jesus não está nesses lugares. O grande exemplo disso é a igreja de Laodiceia, cheia de dinheiro, cheia de orgulho, mas sem nenhum sinal de Jesus dentro dela. Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado. O que a gente mais tem que conservar nessa igreja não são as paredes e o teto, é a pregação que sai desse púlpito. É ela que testemunha se Jesus está nesse lugar ou não. Onde Jesus está, as pessoas falam segundo os oráculos de Deus. Onde Jesus não está, as pessoas falam segundo suas próprias concupiscências. O apóstolo João diz que os falsos profetas são ouvidos porque eles falam aquilo que o mundo quer ouvir. Mas aqueles que são da parte de Deus muitas vezes não são ouvidos porque falam aquilo que o mundo não quer ouvir. E ele continua: portanto, ele vai te dar esse sinal. Versículo 15: ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra ante cujos 2 reis tu tremes de medo. Ele está dizendo: olhe, antes de Jesus vir cumprir a sua missão, isso tudo aí que você está temendo, vai ser passado. Sabe? Percebam, meus irmãos, que vieram os assírios, depois vieram os gregos, depois vieram os romanos, e assim sucessivamente, até que Jesus nasce com o Império Romano governando todo mundo. Por isso, meus irmãos, na palavra de Deus você pode confiar. Hoje o irmão João nos ensinou aqui de manhã acerca de como devemos respeitar as autoridades. Perceba que até as autoridades ímpias cooperam para que a vontade de Deus se cumpra. O pai e a mãe de Jesus moravam em uma cidade chamada Nazaré. Mas estava escrito que o Messias deveria nascer em Belém. Como é que o Messias ia nascer em Belém se Maria está grávida e está morando lá em Nazaré? Teve um determinado imperador que deu a ordem para poder fazer um censo, para poder cobrar imposto. E aí ordenou que todo mundo voltasse às suas cidades de origem para o recenseamento. E aí, José e Maria voltando para Belém, e Jesus nascendo lá em Belém, rapaz. Que coincidência! Será que é coincidência? Ou será que é Deus no controle de tudo? Sabe? Aleluia. Deus está sempre no controle.
Você acha que você veio aqui essa noite por acaso? Você acha que esse sermão que está sendo pregado essa noite é por acaso? Você acha que choveu hoje antes de você vir por acaso? Não existe acasos para Deus. O que existe é um plano perfeito que foi feito muito antes da fundação do mundo. E que Deus está concretizando todos os seus decretos, porque ninguém pode lhe resistir. Por isso, meus irmãos, não devemos ter medo do que o mundo, Satanás e as pessoas podem nos fazer. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 17. Hoje vocês sabem que é até 11 horas, né? Já foi formado? Viu um olhar de desespero? Amém? Tenha fé. Aleluia. Mas o Senhor fará vir sobre ti, sobre o teu povo e sobre a casa de teu pai, por intermédio do rei da Síria, dias tais quais nunca vieram desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa: se você não tiver fé, vai sobrar para o seu lado. Porque Deus corrige a quem ama e açoita aos seus filhos. Sabe? E meu filho, quando Deus quiser corrigir você com açoite, não tem, sabe, estatuto da criança e da adolescente certo, né? Hoje em dia tem aí uns estatutos protegendo todo mundo, graças a Deus por isso. O irmão João falou aqui, as autoridades são constituídas por Deus, mas deixa eu lhe dizer, quando Deus quer corrigir um filho dele, não tem estatuto certo. Ele corrige e pronto. Quem é que vai aconselhar ele? Olha, Senhor, achei que você forçou demais a barra com José. Botou ele lá para ser escravo de Potifar, depois ele foi lá para a prisão, Senhor. Eu acho que o Senhor forçou a barra, Senhor. Olha, Senhor, eu vou dizer uma coisa, eu queria interceder por Paulo. Tudo bem que o Senhor quer aqui impedir que ele se ensoberbeça, mas o espinho na carne, ele já está sofrendo demais. Meus irmãos, Deus vai fazer aquilo que é necessário. Por isso que nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe aquela enfermidade que Deus coloca? Olha eu aqui, é o freio que você precisava. E olha que eu acho que eu preciso de muito freio, viu? Porque haja a enfermidade. Aleluia. Todas as coisas cooperam para o bem. Tudo faz parte desse plano de Deus para salvar os seus eleitos. Mas a Bíblia diz, e você não precisa fingir, a correção para nós, no primeiro momento, não é agradável. Quando a gente está sendo corrigido, de vez em quando a gente fica de calundu, fecha uma cara, Senhor, até tu. Mas quando aquela correção passa, a gente fica maravilhado com o fruto que ela produziu na nossa vida, com a transformação que ela fez em nós. Por isso, meus irmãos, agora, depois do Senhor falar contra Israel e contra a Síria, Ele vai começar a falar contra Jerusalém. Olha o que Ele havia dito, olhe, se vocês tiverem fé, versículo 9 ele diz, se não credes, certamente vocês não vão permanecer. Ele está dizendo, se você não crer, vocês também vão ser destruídos. Agora, meus irmãos, depois do Senhor tomar conta da Síria e de Israel, Ele volta para Jerusalém e diz, agora minha conversa é com você. E Ele diz, versículo 18, porque há de acontecer que naquele dia assobiará o Senhor as moscas que há no extremo dos rios do Egito e as abelhas que andam na terra da Síria, e elas virão e pousarão todas nos vales profundos das fendas das rochas, em todos os espinhos e em todos os pastos. Naquele dia rapar-te-á o Senhor com uma navalha alugada, do outro lado do rio, a saber, por meio do rei da Síria, a cabeça e os cabelos das vergonhas, e tirará também a barba. Naquele dia sucederá que um homem manterá apenas uma vaca e 2 ovelhas, e será de tal abundância o leite que elas lhes darão, que comerá manteiga e mel comerá todo o restante no meio da terra.
que o Senhor Jesus está dizendo? O Senhor Jesus está dizendo: olha, vocês estavam com medo de Israel e da Síria. Pois é, vocês estavam com medo das pessoas erradas. Eu vou trazer um povo mais poderoso que esses daí, e esses vão disciplinar vocês, porque vocês não confiaram em mim. Sabe, meus irmãos, eu sempre trago uma coisa no meu coração. Todas as vezes que eu sou tentado a não fazer o que Deus está mandando, eu falo para mim mesmo: se eu não obedecer a Deus, vai ser muito pior. Não vai ser muito pior porque Deus vai me lançar no inferno. Porque Deus não vai lançar no inferno os seus filhos. Os seus filhos Ele corrige. Mas ser corrigido por Deus é algo extremamente doloroso. Por isso que obedecer é muito melhor. Por pior que seja a missão que Deus está nos dando, por pior que seja, sabe, fazer o que o Senhor está nos ordenando, é muito melhor do que não fazer. A gente vê isso de uma forma bem clara e visível na vida de Jonas. Jonas recebeu uma ordem: vai e prega para Nínive. Vou nada? Vou não, rapaz. Vai que aquele povo quer me matar. Aquele povo aqui, ó, daqui a pouco quer me pegar. E tem mais: eu tenho para mim que o Senhor quer perdoar eles. O Senhor é um Deus perdoador. Eu prego para eles, eles se arrependem e vão para o céu. Eu quero mais é que aqueles ninivitas vão tudo para o inferno, que os carregue. Nada. Olha, Deus, eu vou dizer uma coisa para o Senhor: eu estou precisando de férias. Afinal de contas, eu também sou filho de Deus. E aí Jonas chegou lá, pegou um navio. Qual é o lugar mais longe de Nínive? É Tarsis. Tem um navio saindo para lá agora. Me dá uma viagem. E Jonas chegou, entrou naquele barco, foi lá para baixo, olha, ó. Fez uma coisa que temos aqui que gosta muito de fazer, né, meu filho? Dormiu. E Deus esqueceu de Jonas? Esqueceu nada, rapaz. Quando estava no meio do mar, aonde Deus queria que Jonas estivesse, Deus mandou uma grande tempestade. Por quê? Porque Ele é o Senhor dos ventos e do mar. Sabe quem criou todas as coisas? Deus. E quem é que manda nelas? Deus. E aí quando Jonas achou: tudo bem, agora Deus vai me matar. Vai o quê, Jonas? Mata não. Quando lançaram Jonas lá para o lado de fora do navio, Deus preparou um grande peixe. Até hoje eu não sei se era um tubarão branco, se era uma baleia azul. Eu sei que era um grande peixe. Agora, se era um cação, eu não sei. Quem sabe quando a gente chegar lá no céu, a gente pergunta: Senhor, qual era a raça do peixe? Eu sei que foi um grande peixe que engoliu o Jonas. Agora eu vou dizer uma coisa: o coraçãozinho duro é o coração de alguns crentes, viu? Meu irmão, Jonas passou um dia e ficou de calundu lá dentro. Não vou orar. Jonas passou 2 dias e ficou de calundu lá dentro. Não vou orar. Se quiser matar, que me mate. Somente no 3º dia que ele foi orar. Você já imaginou isso, gente? Eu creio que a maioria de nós, quando o peixe estivesse abrindo a boca, a gente: oh, Deus, eu me arrependo. Pode me mandar para Nínive, me dá um passaporte, já estou indo. Mas Jonas não. Jonas ficou 3 dias lá dentro. Mas enfim, ele aprendeu o que precisava aprender e ele foi fazer o que ele tinha que fazer. Por isso, meus irmãos, tomemos cuidado em resistir à vontade de Deus. Resistir à vontade de Deus nunca é algo inteligente a se fazer. Quem resistirá à ação do Senhor? Nem você. Eu fui ensinado de uma maneira errada. E as pessoas me diziam: só você pode impedir os planos de Deus na sua vida. Meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa: eu aprendi, olha, e nem eu posso impedir. Um dia eu cheguei lá em minha casa e disse assim para minha mulher: a partir de agora Deus vai ficar de lado, quem vai fazer as coisas sou eu. Sabe quanto durou essa minha coragem? 3 meses. Deus me abateu de tal forma que eu me tornei um zumbi. Tomava tanto antidepressivo que eu parecia um zumbi assim, ó. Cadê aquela coragem toda de lutar contra Deus? Foi-se embora. Ninguém pode resistir ao Senhor. Aquele que Ele chama, o seu chamado é irresistível. Aos que predestinou, a esses também chamou.
E aos que chamou, a estes justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Sabe, essa é a realidade. Por isso, meus irmãos, que não vale a pena lutar contra Deus. Muito melhor é você admitir as suas fraquezas diante de Deus e pedir que Ele te ajude. Olha, Senhor, eu sei que eu tenho que fazer isso, mas está difícil, me ajuda. E deixa eu lhe dizer, Ele te ajuda. Ele sempre te ajuda. Ele sempre está ao nosso lado para nos ajudar. Por isso, meus irmãos, que agora Jerusalém estava sendo disciplinado. E o Senhor estava dizendo que traria o pessoal da Síria e que a Síria iria tirar tudo que Jerusalém confiava. Todas aquelas riquezas, toda aquela pompa daquele templo construído, tudo aquilo que eles confiavam, Ele está dizendo, vai chegar. Você já viu, meu irmão, uma ovelha, antes dela ser rapada, ela está cheia de pelo, está desse tamanho, né? Parece um urso. Agora quando você passa, meu irmão, a navalha, a ovelha fica parecendo um poodle. Não, gente, o que foi que aconteceu? Parece uns cachorrinhos, já viu? Quando você tem aqueles cachorros assim, poodle, né? Aí eles ficam grandão assim, mas daqui a pouco você leva eles no pet shop, que passa a máquina. Gente, cadê o cachorro? Ficou metade lá. E metade era pelo. É a mesma coisa, Ele está dizendo, olha, aquilo que vocês confiam, aquela pompa de vocês, eu vou mandar um pessoal que vai tirar tudo de vocês. Quem está atraindo ele até vocês sou eu mesmo. Para que vocês aprendam a confiar em mim. Sabe, como disse Davi, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está ao meu lado, a vara e o cajado do Senhor é que me consolam. Versículo 23, já concluindo. Também naquele dia, todo lugar que houver 1000 vides, no valor de 1000 ciclos de prata, será para espinheiros e abrolhos, com flechas e arcos se entrará ali, porque os espinheiros e abrolhos cobrirão toda a terra. Quanto todos os montes que os homens costumam sachar, para ali não irás, por temeres os espinhos e abrolhos. Serão para pasto e bois, para serem pisados pelas ovelhas. Sabe, o Senhor está dizendo, vai vir destruição tal, que vai ser destruído tudo que vocês confiam. Sabe, as vinhas bonitas que vocês têm, vai ser destruído. Sabe, as suas cidades vão ser destruídas. Os seus fortes serão destruídos. E o Senhor fez isso 2 vezes. O Senhor fez isso na época que a Síria foi contra Jerusalém, mas depois que o povo volta, eles reconstroem o templo, na época do profeta Ageu, eles reconstroem os muros, na época de Esdras e Neemias, mas depois, no ano 70 depois de Cristo, como Jesus havia predito, não sobrou pedra sobre pedra. Até hoje só existe um pedaço do muro de Jerusalém, chamado de Muro das Lamentações, onde os judeus mais ortodoxos vão fazer as suas orações diariamente. Porque tudo foi destruído. Não confie em pessoas, não confie em coisas, não confie no seu emprego, não confie na sua casa, não confie na sua força, não confie no seu carro, não confie no governo, não confie na polícia, não confie no traficante, não confie em ninguém, confie apenas no Senhor. É isso que a Bíblia nos exorta a fazer, mas é tão difícil. Sabe, é tão difícil a gente colocar isso em prática. Eu fico triste, sabe, quando eu vejo determinadas pessoas que saem por aí pedindo um monte de coisa aos outros, sem orar. Ah, fulano me dê isso, ah, fulano me dê aquilo. Você já orou quanto por isso? Você sabe se isso vai te fazer bem? Muitos caminhos parecem caminhos bons aos homens, mas são caminhos de morte. Você pode estar afastando uma pessoa da igreja. A pessoa vem aqui, você pede uma coisa para ela, e aí a pessoa diz, não volto mais, toda vez que eu vou lá todo mundo me pede coisa. Não, meus irmãos, aqui não é lugar de fazer negócio, aqui não é lugar de pedir coisa aos outros, aqui é lugar de dobrar o joelho e pedir as coisas a Deus. Glória a Deus. É isso que a gente faz nesse lugar, porque a gente confia nele. Uns podem confiar em carros, outros podem confiar em cavalos, mas nós fazemos menção ao nome do Senhor. É isso que a gente faz aqui. E você precisa acreditar nisso.
Você precisa confiar no Senhor, porque senão a sua fé é vã. Senão você está seguindo em vão. Como você pode evangelizar alguém se você mesmo não acredita no Deus que você está apresentando para os outros? Sabe? E eu quero terminar hoje falando 3 palavrinhas. A primeira eu já disse, confiar. Não é confiar no Senhor quando tudo vai bem, é confiar no Senhor quando as coisas estão saindo do nosso controle. Por quê? Porque as coisas nunca tiveram no nosso controle. A gente achava que elas estavam no nosso controle, mas elas sempre estiveram no controle de Deus. Em segundo lugar, eu e você precisamos aprender a esperar. A gente não tem as coisas na hora que a gente quer, a gente tem as coisas na hora que Deus quer que a gente tenha. Por exemplo, se o meu filho tem 10 anos de idade e diz que quer dirigir um carro, eu não vou fazer isso com ele. Por quê? Porque eu posso estar matando ele. Tem determinadas coisas que ainda não é o momento de você tê-las. E você precisa aprender a esperar. Como disse o salmista, eu esperei com paciência no Senhor. Você precisa aprender a esperar o tempo de Deus. As pessoas chegam aqui na igreja e tudo é para ontem. Tudo é para ontem. Ah, eu já estou orando. Tem quanto tempo que você está orando? Desde de manhã que eu estou pedindo isso. Você precisa confiar. Você precisa esperar. E você precisa perseverar. O que significa perseverar? Significa você continuar andando pelo vale da sombra da morte, mesmo quando todos estão indo embora. A gente vê isso no filme O Peregrino, no livro O Peregrino de John Bunyan. Quando o peregrino está passando por esse lugar extremamente perigoso, quando ele está chegando perto desse vale que tem dragões por cima, ele vê um monte de gente correndo e gritando: salve a sua vida, salve a sua vida, corra, aí é um caminho de morte. E ele diz: mas esse é o único caminho para chegar até o céu. Se eu não passar por aqui, eu nunca vou chegar até o céu. Naquele momento, meus irmãos, ele pega a espada dele, ele guarda, porque ele viu que não adiantava usar aquela espada, e ele começa a dizer: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. E então ele passa por aquele vale e nada de mal acontece. Eu não sei se vocês já foram em um brinquedo que era muito famoso na minha época, mas hoje em dia as crianças estão tão diferentes, era chamado de trem fantasma. Você passava dentro de um trem, e aí vinha aqueles fantasmas, e fingia que ia lhe pegar, e você ficava morrendo de medo lá dentro, mas ele não te pegava. Quando chegava no final do brinquedo, aí você estava limpinho, intacto, ninguém pegou você, só os bichos que ficavam. Você precisa perseverar. A Bíblia diz que os filhos de Deus não vivem pecando, por isso Deus o guarda e o diabo não lhe toca. Você não tem que temer o mal, você precisa obedecer a Deus. Persevere. Persevere quando todos estão retrocedendo, persevere. Persevere quando as pessoas estão voltando, porque deixa eu lhe dizer, o Senhor não nos chamou para nadar a favor da maré, mas contra a maré. Nós fomos chamados a andar numa direção em que todos estão indo ao contrário. Porque a sabedoria do mundo é loucura para Deus. E a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Muitas pessoas acham loucura vir aos cultos mais de uma vez por semana. Mas o Senhor diz: me busca de dia e de noite. Estejam juntos na congregação, quanto mais vocês perceberem que a volta está se aproximando do Senhor. Muitas pessoas acham que é melhor você passar 1, 2 horas jogando videogame, assistindo televisão, vendo um filme, do que passar 2 horas num culto. Por isso que você precisa perseverar. Não espere que as pessoas vão te apoiar quando você estiver firme no Senhor, mas elas vão te perseguir. E a Bíblia diz que quando elas fizerem isso, o seu galardão será grande.
Por isso, meus irmãos, que nós venhamos a aprender que não tenhamos o comportamento de Acais, mas que tenhamos o comportamento de Isaías, que falava o que precisava ser dito e fazia o que precisava ser feito. Vamos orar.